Programa Manhã Viva, começamos, graças a Deus, na sua companhia, cada um que está de casa acompanhando aí a nossa TV Canção Nova, nós iniciamos agora este programa e hoje vamos estar à conversa com uma mulher de muitas funções. Estamos aqui com uma escritora, uma mãe, uma artista plástica, temos aqui já na nossa sala de estar, a Joana M. Lopes, que é escritora de vários livros e estará a conversar conosco hoje sobre a importância de se introduzir uma boa literatura no nosso cotidiano. Como nós precisamos retomar o hábito da leitura. Eu digo retomar porque eu acredito que nessa era da tecnologia, infelizmente, muitos já perderam esse hábito, né? O hábito do bom livro, de ter um bom livro sempre à cabeceira. Então, hoje nós vamos conversar com a Joana, que vai estar aqui dando dicas, contando um pouco da sua experiência para cada um de nós. Vai ser um programa muito bom, tenho certeza que você vai gostar muito. Mas, no entanto, antes de iniciarmos a conversa com a nossa convidada, nós vamos para o nosso momento de oração. Vamos pedir a Deus hoje, nessa manhã, por nós, por cada um que está em casa, pela Joana, nossa convidada que está aqui. O Senhor conduz sempre o Manhã Viva e conduz sempre a nossa vida. Na Canção Nova, nós costumamos dizer que o Espírito Santo é o protagonista da nossa história, é Ele que nos inspira. Então vamos pedir hoje a inspiração do Espírito Santo, a condução, Ele que está sempre conosco, é uma promessa de Jesus para nós, de que Ele nos daria o Espírito Santo. Então vamos contar sempre com o Espírito Santo, podemos rezar assim: Espírito Santo, vem sobre nós, inspira-nos as boas ações, as boas palavras, e nós pedimos esse mesmo Espírito Santo pelas mãos amorosas de Nossa Senhora, que é a nossa mãe e a mãe da Canção Nova. Então nós rezamos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Então começamos muito bem, Joana, bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz por estar aqui no vosso programa para falar de livros, que é um tema que me interessa muito. Agradeço muito o convite e a oportunidade. E eu peço também quem está de casa, mesmo que ainda não tenha muito hábito, né, a familiaridade com os livros, mas é sempre tempo de retomarmos, né? Sempre tempo de começarmos, né, Jana? E eu gostaria de iniciar com uma referência aqui, um excerto que a nossa produção colocou sobre a leitura, né, que está no projeto Ler do Plano Nacional de Leitura, que diz assim: a aprendizagem da leitura e da escrita é absolutamente crucial para o desenvolvimento cognitivo. E tal como os professores bem sabem, condiciona toda a aprendizagem e afeta o percurso escolar. Saber ler abre as portas à maioria dos ensinamentos proporcionados pela escola, aquisição do conhecimento ao longo da vida, ao desenvolvimento do ser humano nas suas mais variadas dimensões. Muito interessante, muito forte isso, né, que eu acabei de ler. Mas, Joana, eu gostaria que você também comentasse, né, esse excerto, mas também que você dissesse como é que você concilia, né, o seu trabalho como escritora, artista plástica. Quem é um pouquinho da Joana, né? Fala para nós. Então, a Joana é uma escritora, uma artista plástica. Durante vários anos, os últimos 6 anos da minha vida laboral foram no desenvolvimento de um projeto artístico e pedagógico no município da Sertã. O projeto era o Leitores do Património, tentava justamente aproximar as crianças do património cultural da região e também dos livros, porque era um projeto que acontecia no seio da Biblioteca Municipal.
E durante todos estes anos eu fui conciliando este trabalho com o meu percurso literário e artístico. Este ano eu decidi fazer uma pausa nesse trabalho para me dedicar em exclusivo à literatura, às artes plásticas, porque senti uma necessidade de perceber como é que este trabalho se desenrolaria se eu me dedicasse a ele a 100%, porque quem trabalha com crianças, com projetos artísticos, como era o caso, e criativos, são projetos que nos absorvem muito, porque a nossa mente não para de pensar em ideias. Nós não temos fins de semana, nem chegamos a casa e desligamos a cabeça. Então, como eu sentia que esse projeto, por ter muito entusiasmo por ele, ao mesmo tempo me absorvia muito, por vezes sentia dificuldade em encontrar um equilíbrio entre a minha vida artística e literária e a minha vida profissional. Então fiz esta pausa para poder estar mais em exclusivo com a literatura e com as artes. Sim. Joana, e você já lançou mais de uma dezena de livros, né? A gente vê até aqui no nosso cenário, tem muitos livros, tem muitas obras escritas por você, aqui à frente também na nossa mesa. Daqui mais um pouquinho vamos falar desses livros, mas como que nasceu essa paixão pela escrita e pela literatura infantil? Então, a minha história, com a minha relação com os livros, surgiu quase como se eles fossem tábuas de salvamento. Então, quando eu era pequena, eu tinha 7 anos e perdi a minha mãe, e o meu pai foi obrigado a reorganizar a sua vida. E então, para ter um suporte maior, nós fomos viver para a aldeia onde estavam os meus avós paternos, e o meu pai comprou uma casa que era de uma família que passava férias nessa aldeia, e calhou que o quarto onde eu fiquei era o quarto da menina que passava férias naquele sítio. Só que quando eu abro a porta do meu novo quarto, eu encontro prateleiras e prateleiras de livros. Eu recebi aquele património de outra criança. Então parece que às vezes acontecem sim coisas que nós não sabemos explicar, muito bonitas e mágicas na nossa vida. E apesar daquele contexto que foi muito difícil, porque foi perder a mãe, foi ir para uma aldeia, foi criar uma nova estrutura de vida, mas ao mesmo tempo encontrar os livros. Então, como eu estava na aldeia e nas aldeias, e as aldeias portuguesas têm muito essa característica, não é? São aldeias muito envelhecidas, com poucas crianças. Sobretudo, no fim de semana, o que é que acontecia? Eu tinha a minha irmã para brincar, mas não tinha contacto com outras crianças. Então eu comecei a perceber, quando eu ia para os meus livros, que eu podia viajar através da leitura. Então, quando eu abria uma página, eu saía daquela aldeia e entrava num planeta. Eu lutava com dragões, eu era um guerreiro, eu era uma princesa, eu tinha os poderes de uma fada. Então, dessa maneira muito bonita, eu fui percebendo que os livros eram passaportes para lugares mágicos. A par disso, também tive muita sorte porque tenho um pai que é um excelente contador de histórias. Então, uma recordação que eu tenho muito bonita da minha infância é justamente o momento em que o meu pai nos ia deitar, a mim e à minha irmã, e nos contava sempre uma história. A história era sempre a mesma, era a história do coelhinho Jeremias, mas cada dia o coelhinho vivia uma aventura diferente. E então eu acho que esta relação com os livros, com as histórias, começaram a trazer para a minha vida a ideia de que este universo da imaginação, da criatividade, era um universo muito bonito para se estar, porque o meu contexto fora destas histórias não era o ideal. Mas quando o meu pai nos aninhava na cama, nos aconchegava, nos contava uma história, quando eu estava com os livros, eu sentia segurança. E então este percurso, esta relação com o livro, surgiu muito naturalmente. Porque eu vi então que os livros eram este lugar seguro, e há um dia em que eu me cruzo com uma obra que também teve um impacto muito grande no meu processo de começar a escrever. Eu era criança, não é? E no sítio onde eu vivia, na Sertã, não existiam muitas livrarias. Havia uma pequena livraria, a Livraria Paulino, e há uma vez que eu entro nessa livraria e era uma miúda, devia ter uns 8, 9 anos, e vejo um livro que me chamou muito a atenção, e o título do livro era A Criança e a Vida, e a capa era um desenho infantil. E eu disse para a senhora, eu quero este livro,
E a senhora tentou demover-me, dizia: Joana, este livro não é para ti, este livro não é para a tua idade, mas eu quero, e tanto insisti que acabei por trazer o livro comigo. E o que era aquele livro? Aquele livro era uma coletânea que uma escritora tinha feito de composições dos seus alunos. Então nós tínhamos poemas sobre amor, sobre liberdade, sobre fadas, tínhamos desenhos. E quando eu vi aquele livro, eu percebi que as crianças afinal também podiam escrever, porque aquele livro tinha sido escrito por crianças. E foi quando eu fiz aquela ponte para, então espera lá, se eu gosto tanto de ler, se estes meninos e meninas também escreveram, se calhar eu também posso escrever. E foi aí que eu comecei a fazer os meus primeiros textos. Depois tive a sorte de me cruzar com professores maravilhosos. Tive uma professora de português no 5º ano que nos incentivava imenso a escrever. Os nossos trabalhos de casa eram muito criativos e este percurso foi-se criando assim, com muita naturalidade, nesta relação de afeto até em relação aos livros e às palavras. Sim. Aos 8 anos, então, a Joana começa 8, 9 por aí, escrever. Sim. O Joana, enquanto você falava aí, eu imaginava uma cena de um filme, né? A sua história, né, que é linda, embora tenha passado aí esse tempo, né, essa parte difícil da perda da mãe, mas olha, eu vejo assim como que a providência foi conduzindo a Joana, né? É verdade. Então, o livro fica forte para nós, para mim fica, e para quem está de casa, eu tenho certeza, quando você fala tábua de salvamento, né? E esse universo aí que permite também a gente adentrar, né, num outro universo. Eu fico pensando hoje, Joana, que a gente vê pouco isso, porque se tornou, infelizmente, uma tábua de salvamento os telemóveis, né? Principalmente para as crianças. E eu queria que você comentasse um pouco o que eu li aqui, essa introdução, quando diz que a falta de leitura, né, ela afeta o percurso escolar. Isso é muito sério, né, Joana? É muito sério e eu penso que deve ser um assunto que deve ser abordado também com o nível de seriedade que ele exige. Sim. Porque uma criança que não consegue interpretar um texto, porque uma coisa é a leitura, outra coisa é a interpretação, não é? Uma criança que não consegue interpretar um texto é uma criança que não está preparada para o mundo, que vai crescer como um adulto que não sabe ler a sua realidade. Então isso pode tornar a sociedade bastante problemática, não é verdade? Porque nós, através da leitura, nós desenvolvemos sentido crítico, desenvolvemos empatia, desenvolvemos autoconhecimento, que são coisas estruturantes do ser humano. Acontece que se nós descurarmos este assunto, não é? Logo nos primeiros anos de vida, que está provado que são aqueles que nos edificam enquanto seres, não é? Se não tivermos uma abordagem logo de raiz neste assunto, se calhar estamos a criar uma sociedade que mais tarde vai ter problemas graves a vários níveis. Portanto, é uma questão que me preocupa até. Sim. Ô, Joana, essa questão da criança que não lê, né? Olha quantas implicações. Realmente é um assunto assim, muito sério para hoje, né? Eu acredito que quem está em casa, os pais, precisamos acordar para isso, né? Uma criança que não aprende a ler e interpretar, ela também não vai aprender a ler a realidade da sua própria vida. Isso é muito forte e preocupante, né, Joana? É muito preocupante, sim. Para nós. E esse trabalho que você faz com as crianças, né? Como é que você consegue incutir ou incentivar a leitura para essas crianças de hoje? A minha experiência enquanto desenvolvi aquele projeto levou-me a perceber que muitas vezes as crianças até estão sedentas do livro, por contraditório que pareça. Que era uma coisa que às vezes nos surpreende quando constatamos isto, porque nós pensamos, as crianças não querem ler. Não é isso. As crianças precisam de ser estimuladas, precisam de receber um incentivo para entrar em contacto com o livro. Agora, se, por exemplo, a escola está com muita tecnologia, não é?
Temos os quadros interativos, os programas são feitos ao computador, tenho conhecimento que há disciplinas em que já são usados os telemóveis para fazer pesquisas. Verdade. Isso não tem nada de errado, se for com peso e medida. Agora, aquilo que eu sentia, sempre que eu ia às salas, eu contactava com muitas crianças, o projeto abrangia todos os alunos do primeiro ciclo do município, portanto eram perto de 500 crianças, aquilo que eu via era quando nós íamos para as sessões em sala de aula, não usávamos tecnologia, era muito pouco, quando era preciso era muito pouco, mas uma das nossas formas de atuação era com os objetos, com o toque, com o sentir, com o conversar, com o questionar, com o levar a pensar, com fazer perguntas. E nessa sequência de trabalho havia sempre a ponte com o livro e com a leitura. E quando nós chegávamos ao final da sessão, depois de termos desenvolvido o tema, que normalmente estava sempre associado à questão do património cultural, o património imaterial, o património natural da nossa região, as crianças estavam sempre desejosas de saber qual era o livro da sessão. Onde é que nós podíamos aprender mais sobre isto? Como é que nós podíamos explorar este tema a partir dos livros? E nós, se formos criativos, e eu venho desta área da animação cultural, portanto esta parte da criatividade para quem dinamiza a cultura é muito importante, nós conseguimos criar estratégias e formas de animar o nosso público, incentivar o nosso público a ir ao encontro daquela cultura que nós estamos ali a fazer de intermediários. Entendi. É preciso ser criativo, arranjar estratégias, conhecer o nosso público. Sim. E como as crianças estão muito ligadas à tecnologia, eu acho que elas estão sedentas do lado oposto. E uma das coisas que nós fazíamos muito nesse projeto era, na questão da parte do património imaterial, era pegar nas brincadeiras antigas de outros tempos, remetê-los para a infância do passado, e eles adoravam estar a fazer aquelas brincadeiras mais simples do tempo dos avós e dos bisavós, e adoravam estar em contacto com o livro, que para muitas crianças quase que é um objeto de museu, não é? Desconhecido já, né? Sim. Meu Deus. Ô, Joana, e você acha que isso também se aplica aos mais crescidos um pouco? Por exemplo, os adolescentes, os jovens? Você fala da questão que a responsabilidade é muito do adulto, de quem está a conduzir. Os professores e também nós pais em casa, né? Oferecer o livro, né? E proporcionar também momentos para que ele tenha contato com o livro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para esse outro público dos adolescentes e dos jovens. O que a gente faz? Eu não sou especialista nesta matéria, eu estou a falar naquilo que eu vou observando e que eu acho que resulta. Eu penso que a escola, nesse caso, pode ter um papel muito importante. Porquê? Porque na escola eles estão com o seu núcleo de amigos. Então, se nós conseguirmos mobilizar um grupo em torno de um livro, nós conseguimos fazer com que eles se interessem, porque o meu amigo também está lá e também se interessa. E como é que nós podemos fazer isto? Muitas vezes não tem que ser de uma forma direta, não tem que ser através de um clube de leitura, que até pode funcionar para aquele jovem que já está predisposto a ler, a explorar uma obra. Habituado, né? Habituado. Mas vamos imaginar que até há um grupo que tem uma certa facilidade ou um interesse pelas artes. Porque é que nós não pegamos numa obra e não vamos trabalhá-la em termos artísticos? Porque é que não pintamos a partir de um poema? Porque é que não vamos fazer uma leitura em voz alta para aqueles que gostam de teatro? Porque é que não vamos dançar este poema? E aí nós vamos àquilo que são os seus interesses, àquilo que são as suas competências, os seus talentos, e vamos direcionar esses talentos, esses saberes, esses interesses que são espontâneos neles, para o livro e para a leitura. Não tem que ser meter um livro à frente e dizer agora vais ler 15 minutos, porque isso é forçar. Mas se for ir ter com o jovem e dizer o que é que tu gostas, o que é que tu gostas de fazer e fazer essa ponte, eu penso que será mais por aí, mais fácil. Dicas valiosas, essas que você está dando, né? Mas aqui a nossa produção fez uma observação aqui numa das questões, que tem uma obra sua, Cabeça de Andorinha, foi escolhida para adaptação em língua gestual portuguesa, no contexto do projeto de leitura inclusiva, Desculpas para Ler. Realmente você tem muito para nos ensinar, né? Como é que você reagiu quando teve conhecimento disso?
Eu estou-me a arrepiar, eu arrepio-me quando falo nisto e agora estou-me a arrepiar outra vez. Primeiro, quando eu soube, fiquei muito, muito feliz, porque soube também, nesse projeto ia ser abrangida a obra da Luísa Ducla Soares, que é uma escritora que eu também admiro muito. Fiquei muito honrada, mas confesso que o momento em que eu senti aquela sensação de dizer é por isto que eu escrevo e vale a pena, foi quando me mandaram essa adaptação e eu vi o resultado deste trabalho. Então, eu vi o livro animado, uma animação, vi alguém a fazer a interpretação em língua gestual, vi os efeitos sonoros, vi as imagens a ganhar em movimento e aí fiquei muito emocionada. Foi um momento em que eu chorei. Quando eu me cruzo novamente com esse vídeo, sinto sempre essa emoção muito bonita de ver como uma coisa que nós fazemos pode estar a contribuir para tornar o mundo mais inclusivo, mais acolhedor para todos. Eu acho que é uma das funções da literatura também é essa. Sim. Ou seja, o livro também alcançou um outro público que talvez, se não tivesse acontecido esse projeto, não teria acesso a esse conteúdo, né? Exatamente. E este projeto tem essa vertente muito bonita que é levar os livros a um maior número de pessoas e ser efetivamente um projeto inclusivo. Uma criança que não possa ouvir não teria acesso a esta história, mas através daquele mediador, não é, que está a fazer a interpretação, ela consegue saber o que é uma cabeça de andorinha. Joana, mas você também escreveu peças de teatro e romances? Sim. Sim. Tive essa oportunidade de escrever uma peça de teatro com o Afonso Cruz. Já alcança um outro público também, né? Sim. Público mais crescido. Sim, exatamente, para o público adulto. Depois dessa peça de teatro já tive a oportunidade de escrever outras. Uma será lançada até este ano, estou muito empolgada com isso, num projeto editorial que também estou envolvida, que é o projeto Minimalista. E também já escrevi romances. O meu primeiro romance, A Vida de um Homem que Perseguia Poemas, depois foi seguido da Chama de Adrião Blávio e agora mais recentemente um livro de poesia. Joana, e assim, nos seus escritos, a Joana percebe que há assim uma linha de, como é que eu posso explicar? Há assim algo que você quer passar com a mensagem nos seus livros? Ou são inspirações assim diversas? Não sei se eu me fiz entender. Sim. É interessante, eu acho que há uma coisa que é transversal a todos os meus livros, que é, eu acho que há uma necessidade em mim de salvar memórias. Em muitos dos meus livros, por exemplo, da literatura infantil, eu vou resgatar personagens, que não são personagens, são figuras reais da minha infância. A senhora que vendia o pão, a dona Cidália do supermercado, o senhor que tirava as fotografias, o senhor Sarmento, são figuras que existiram mesmo, que fazem parte deste imaginário da infância, e isso também acontece no meu primeiro romance, A Vida de um Homem que Perseguia Poemas, também parte muito dessa experiência da perda da mãe da infância, apesar de ser uma história ficcional. Essa memória afetiva é verídica e é a partir dela que a história é construída. Portanto, em todos os livros eu acho que estou a tentar salvar as minhas memórias e as pessoas. Acho que é um desejo de fazer com que elas permaneçam para além da vida, não é? Porque um dia vai extinguir-se, mas... Engraçado que enquanto você fala, mesmo sem conhecer o livro, né, que eu ainda não li, mas espero ler os seus livros, a gente percebe isso, esse sentimento, né? Como se algo mais forte tivesse dentro de você, e isso passasse para os seus livros, né? É isso que eu sinto ouvindo-te, né? Sim, mas também há livros, e agora um livro que eu irei publicar brevemente também surge de uma inspiração que eu acho que às vezes há coisas que são maiores do que nós. Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de escrever a história Um Abraço de Estrela, era um conto de Natal, eu fui convidada para escrever esta obra e eu sabia que este livro ia ser distribuído numa superfície comercial a um preço muito acessível.
E eu gosto de pedir às musas, por assim dizer, não é? Às musas que nos inspiram, há pessoas que chamam musas, Deus, podemos chamar muitos nomes à mesma força. E então eu dizia, eu pedi, por favor, este livro vai estar acessível a tantas crianças, a um preço que qualquer pai pode comprar. Eu quero escrever uma história que seja mesmo inspiradora, uma história de Natal, que um pai acabe de ler a um filho, ou uma mãe acabe de ler a um filho, e sinta a vontade de viver o verdadeiro espírito de Natal. Sim. Então, quando eu me sentei no computador, eu digo, esta história não me deu trabalho nenhum, porque ela veio. Ela veio prontinha. E o mesmo aconteceu também com um livro que irei publicar brevemente. Eu estava a ter uma pergunta que eu fazia a mim mesma. A pergunta era, porquê é que eu estou aqui? Era uma pergunta assim, de um teor bastante existencialista, e de repente vem uma resposta. E quando eu olhei para aquela resposta, eu disse, mas eu estou a acabar de escrever um livro com esta resposta. E este livro surgiu destas inspirações, que também vêm de outros lugares, não sei. Sim, que bonito, Joana. A gente vê uma vocação em você, né? A vocação de escritora mesmo, né? Mas nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa, que está muito boa. Eu tenho certeza que quem está de casa também está a gostar. E já voltamos depois desse intervalo. Estamos de volta com o nosso programa Manhã Viva, hoje conversando sobre a importância de introduzir no nosso cotidiano a boa literatura. Ou melhor, a importância também de nós retomarmos a leitura de bons livros, não só as crianças, mas também nós adultos, como é importante para nós a questão da leitura. Eu estou aqui à conversa com a Joana M. Lopes, que é escritora, artista plástica, já escreveu várias obras e é da Sertã, a Joana já falou aqui para nós, e também uma apaixonada pela leitura, pela escrita e pela arte. É uma conversa muito boa, onde nós estamos aí aprendendo e também recebendo dicas preciosas para a gente retomar muitas coisas na nossa vida, coisas boas. Mas nós sabemos que a leitura também, ela só é possível por causa de um sentido muito importante que a gente tem, que é o da visão. E a nossa produção elaborou uma rubrica bem interessante sobre algumas dificuldades que nós temos para a leitura, que às vezes está relacionado também com a parte fisiológica. Nós vamos ver aí uma rubrica sobre essa questão do olho seco, que geralmente acomete pessoas mais velhas, mas que atrapalha a gente de ler. Vamos acompanhar para a gente aprender um pouco? Bom dia a todos, para mim é uma alegria estar aqui consigo neste momento. Hoje vamos fazer uma rubrica de saúde e bem-estar. Mais propriamente, hoje o tema é sobre a visão, um dos nossos 5 sentidos. Mas para isso, vamos falar com a doutora Sílvia Oliveira, optometrista de profissão, para falar sobre o tema de hoje, que é olhos secos. Mas antes de mais, vou perguntar à doutora Sílvia qual é a diferença entre um optometrista e um oftalmologista. Olá, doutora Sílvia. Olá, muito bom dia. Então, os oftalmologistas e os optometristas são profissionais da área da visão. Os oftalmologistas são médicos, os optometristas são técnicos, aptos a identificar erros refrativos e acompensados, a avaliar a visão binocular e prescrever terapêutica se necessário, mas também têm de ser conhecedores de questões de saúde ocular. Para quê? No caso de nos depararmos com um paciente que tenha um problema de saúde ocular, teremos necessariamente de reencaminhá-lo para uma consulta de oftalmologia. E esta é a diferença principal. Então, doutora Sílvia, estamos aqui hoje para falar sobre uma doença que afeta algumas pessoas, maioritariamente pessoas com mais de 50 anos, sexo feminino, devido às alterações hormonais da gravidez ou menopausa, como também o uso de lentes de contacto. Vamos falar então sobre olhos secos. O que é realmente esta doença?
O olho seco é uma condição que realmente afeta maioritariamente as pessoas com maior idade, em particular as mulheres, mas também pode ser sentida por qualquer um. E resulta do facto do olho não ter uma quantidade de lágrima ou quantidade ou qualidade que vai fazer com que depois as pessoas tenham sintomas que pode, em último caso, comprometer-lhes a qualidade de vida. E a nível de sintomas, quais são os sintomas que se pode ter? Os sintomas mais frequentes são a sensação de areias nos olhos, a irritação ocular, ardor, visão flutuante e enevoada e muitas vezes o lacrimejo, que parece um contrassenso, mas é um dos sintomas do olho seco. E as causas? Eu já falei algumas delas, mas outras causas possíveis para os olhos secos? Aqui é importante distinguir duas partes. Nós temos o olho seco evaporativo, que é aquele que afeta mais pessoas, e o olho seco por uma questão de quantidade de produção de lágrima. Neste caso é a glândula lacrimal que não funciona, na questão do olho evaporativo acaba por ser uma das camadas, a última, a lipídica, que não tem boas condições. E isto pode resultar, por exemplo, de um excesso de trabalho em visão próxima. Sempre que efetuamos tarefas muito concentradas, tendemos a pestanejar com menos frequência e então o sintoma do olho seco pode se manifestar. Se trabalharmos também em ambientes muito secos ou em dias de muito vento, são condições ambientais que podem aumentar o sintoma do olho seco. E temos de falar de diagnóstico, porque o diagnóstico é importante. Como é que nós podemos diagnosticar? Existem testes específicos que permitem avaliar a quantidade e a qualidade da lágrima. Não sei se posso mostrar, mas por exemplo isto. Com este teste nós conseguimos avaliar a quantidade de lágrima e com este a qualidade da lágrima. Contudo, são testes invasivos. Atualmente existem dispositivos que nos permitem avaliar a qualidade da lágrima sem que o paciente tenha de sofrer tanto, digamos assim. Ter algum desconforto. Sim, exatamente. E já falámos do diagnóstico e o tratamento. O tratamento passa sempre por utilização de lubrificantes oculares, nomeadamente lágrima artificial. Dependendo da severidade da condição, podem ser utilizados diferentes tipos de lágrima, ou mais viscosas ou mais líquidas, mas passará sempre por a utilização de lágrima artificial ou numa eventualidade, em situações muito extremas, algum processo cirúrgico, mas por regra as gotas ajudam bastante os pacientes. Então já falámos de tudo no olho seco, mas para que isto não aconteça, como é que podemos então prevenir? Prevenir o olho seco não é fácil, é fácil prevenir os sintomas do olho seco. Por exemplo, a utilização de óculos de sol ou óculos mesmo, a utilização de óculos normais que tenham alguma dimensão para nos proteger, por exemplo, do vento, evitar ambientes muito secos, muitas vezes é preciso utilizar mesmo umidificadores nas zonas em que se trabalha, evitar correntes de ar e quando, por exemplo, se trabalha muito com computadores, ajustar a altura dos monitores também ajuda a que os sintomas não sejam tão frequentes. Bem, e aí em casa, ficou com alguma dúvida? Se não ficou, ótimo, porque estas rubricas são para si. Mais conhecimento, obviamente. E se você por acaso tem algum destes sintomas, não se esqueça, procure um profissional de saúde que o vai ajudar. Até uma próxima, se Deus quiser. Obrigada! Retomamos aqui a nossa conversa com a Joana e eu vou pedir para a Joana nos contemplar com a leitura de um trecho aí de um dos seus livros. Então eu vou ler um poema deste meu livro de uma lição. O poema chama-se Salvação. A casa não tem paredes, é apenas uma festa de luz, Babilónia de pássaros, flores e crianças propagada ao infinito. Repara, as meninas desfeitas retomam a forma, o menino ri, gazelas dançam sobre duas patas. Eis um mundo sem nós, sem abismos, sem chagas. Fomos levantados das águas, onde em tempos sucumbimos afogados.
estamos salvos, estamos salvos, estamos salvos. Que bonito. Salvação. É mesmo. Ô, Joana, eu queria que você falasse um pouquinho para nós dessa questão da importância de adaptar as obras escritas para o digital. Eu acho que esse é um caminho que não vamos voltar para trás. Nós temos é que usar a tecnologia e os meios digitais de maneira a elevar o livro. Verdade. E há formas de aproximar as crianças, os jovens, os adultos do livro através dos meios digitais. Por exemplo, uma coisa que eu acho que até favorece e aproxima as pessoas da leitura é, por exemplo, temos imensas obras maravilhosas, clássicos da literatura no domínio público. E uma coisa que não podemos negar é que muitas vezes o preço dos livros é um fator que inibe o consumo do livro, não é? Sim. Então, quando há essa oferta digital de grandes clássicos, nós podemos entender que a digitalização pode ajudar na leitura. Nós podemos aceder a clássicos russos, clássicos da antiguidade, livros maravilhosos de filosofia que estão disponíveis, são gratuitos e então há esse lado que favorece a leitura se as pessoas aproveitarem. Depois também temos a questão de, ao digitalizarmos os livros, conseguimos também chegar a outros públicos. Há bocadinho falávamos da questão de os livros serem também acessíveis. O mundo digital permite esta acessibilidade a pessoas com problemas de visão, de audição. Há várias maneiras de chegar a mais públicos. Há uma coisa que eu acho que também pode ser muito interessante quando passamos para a parte da digitalização, sobretudo nos livros académicos, quando, por exemplo, temos referências bibliográficas a um determinado autor ou há uma obra que teve um grande impacto na construção de um livro. Sim. Através de links nós podemos facilmente aceder às fontes e perceber o que é que influenciou aquele autor. Portanto, claro que se nós estivermos só agarrados à tecnologia, podemos correr o risco de nos afastar do livro. Mas se a tecnologia for usada em benefício de melhorar a leitura e a experiência do leitor, penso que pode ser benéfico. Nós é que temos que saber usar este instrumento, porque é como uma faca. Uma faca pode cortar o pão ou pode cometer um crime. Sim. E o mesmo acontece com a tecnologia. Quando bem usada pode ser maravilhosa, pode levar o livro a mais pessoas, pessoas que não podem sair das suas casas por alguma razão, com problemas de locomoção. Os meios digitais são uma forma da pessoa aceder a bibliotecas sem precisar de ir a uma biblioteca, não é? São bibliotecas virtuais. Agora, se for mal utilizado, também pode ter todos os aspectos negativos que a tecnologia acarreta. Sim. E é importante quando você fala isso, né? Usar sempre ao nosso favor a tecnologia. Não pode ser também um mal, só um mal, né? Claro. Porque às vezes vemos também como algo muito negativo. Na Canção Nova nós fizemos vários livros, audiobook. Exatamente, que é uma coisa maravilhosa. Né? Então temos assim muitas obras, muitos livros que evangelizam, né? Que é o que nós escrevemos, né? A nossa produção é direcionada especificamente para a evangelização. Mas para quem não pode ler, né, o mesmo como a gente via, né, para quem tem esse problema da vista cansada, do olho seco, né, também é uma ferramenta muito boa, né? Claro, usado de uma forma inteligente, pode ser um instrumento maravilhoso para atrair pessoas para o livro e para a leitura. Sim. Joana, e também nós sabemos que teve obras suas também que foram adaptadas para a televisão. Sim. E qual a importância também, eu queria que você falasse um pouco para nós dessa questão também de transformar, né, o livro também na questão da imagem. Eu acho que também pode ser visto do ponto de vista positivo, porque nós mais facilmente vamos encontrar uma pessoa em frente à televisão do que em frente a um livro. Infelizmente esta é a realidade que nós temos. Então como é que nós podemos usar a televisão como um mediador entre o espectador e o livro? O cinema faz isso extraordinariamente bem desde sempre, não é? Verdade. Com a adaptação de grandes obras a filmes, o público em geral até consegue entrar em contacto com clássicos da literatura, com
autores que ganharam o Nobel, que à partida a pessoa não iria ler aquela obra, mas em contacto com o filme até tem interesse em ler o escritor. Conheço uma pessoa que viu o ensaio sobre a cegueira em filme e foi isso que a motivou a ler a obra do Saramago. Portanto, aqui estamos a ver que até pode favorecer a esse nível, essas adaptações. E depois também acontece uma coisa que eu acho que é muito enriquecedora, que é, quer para o autor até da obra, quer para os outros artistas, que é o cinema permite uma reinterpretação daquela obra. Então nós podemos ter o mesmo livro realizado por autores diferentes, vamos ter resultados diferentes. Isso também é interessante, quer para o público, consegue ter ali diversas visões do mesmo tema, quer para o criador inicial, não é de onde é que se originou aquele filme, de um livro, como é que essa obra foi apresentada por outros criativos. Sim, entendi. Joane, como é que nós podemos escolher os livros certos, assim, os livros melhores para a gente introduzir na nossa literatura? Eu penso que não haverá uma fórmula do que é um livro certo. Eu posso falar daquilo que eu costumo fazer, que é, primeiro, eu acho que é muito bom nós estarmos rodeados, de alguma maneira, por pessoas que gostam de ler. E hoje em dia, lá está, a tecnologia pode ajudar nisso, porque nós temos redes sociais, por exemplo, grande parte das minhas redes sociais são pessoas que eu não conheço, na realidade, mas que tenho com elas o vínculo dos livros. E então, já sei que há ali uma série de pessoas que têm gostos muito parecidos com os meus. E quando eu vejo que elas falam bem de um livro, a minha curiosidade fica logo direcionada para aquele título. Depois, eu penso que outra forma de nós escolhermos um bom livro também é seguirmos a nossa intuição. É nós irmos a uma livraria, e às vezes acontece uma coisa que é, as pessoas vão logo para os tops de vendas, mas às vezes as pérolas estão lá naquele sítio, naquele cantinho que ninguém mexe. E nós temos exemplos maravilhosos na literatura portuguesa que não são tops de vendas, estão muito longe disso. São verdadeiros tesouros. Estou a lembrar-me, por exemplo, o livro A Comunidade, do Luís Pacheco. Para mim é uma pérola da literatura portuguesa. Não é um autor que seja muito conhecido das grandes massas, mas quem conhece fica rendido à sua obra, porque é realmente espantosa. Cativa, né, o público. Cativa, né? E este livro em particular é maravilhoso, é uma pérola mesmo. Este livro está lá no top de vendas? Não, dificilmente estará. Sim. No entanto, ele tem uma carga simbólica, uma beleza poética muito bonita, e às vezes nós só conseguimos descobrir esses livros e essas maravilhas desconhecidas se sairmos do sítio onde estão os holofotes, porque às vezes lá naquele cantinho é que está aquele livro que nós abrimos e que nos toca, que nos diz alguma coisa. Sim. Porque o que pode ser bom para a grande maioria das pessoas não nos diz nada a nós, portanto também é uma questão muito pessoal e da pessoa se ligar ao livro. Depois, uma coisa que eu também faço e que eu acho que funciona, que é, há um autor que de repente eu descubro, e já me aconteceu isso até com uma autora brasileira, a Hilda Ilse, eu descobri pela internet. E quando eu descobri a obra dela, comecei a pesquisar e fiquei fascinada com a criatividade dela, a forma como ela se expressava, e ela tinha muito esta questão também com Deus, a forma, o querer saber o que é Deus, ela tem muito isso vincado na sua obra. E depois é ir ver onde é que ela se inspirou. Então, quando nós começamos a ir atrás dos nossos heróis, quem foram os heróis dele, nós entramos numa sequência de leituras que eu acho que chegam até ao fim de uma vida de quase 200 anos, porque há livros maravilhosos para explorar. Joana, eu vou repetir aqui 2 dicas que você deu, muito boas para quem está de casa, deve ter prestado atenção como eu. Nas redes sociais, seguir pessoas que possam te dar boas dicas de leitura, né? Você falou que você vai seguindo, né, pessoas com as quais você se identifica e ali você vai se inspirando.
já é um bom caminho para nós, porque às vezes seguimos pessoas que nada nos acrescenta, nada, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Páginas que oferecem um desserviço, né? No Brasil usamos muito essa palavra. É um desserviço para aquilo que a gente tem de bom. Então, está aí uma boa dica, olha, olhem bem isso, né? Começar através da internet também buscar essas obras, né? E eu fico aqui pensando também que nós, no Brasil, nós fomos muito formados pelos escritores portugueses, Joana. O curso que eu fiz de letras, eu lia só os melhores, né? O suprassumo dos escritores portugueses, né? Como posso citar, o que marca muito, que é Camões, né? Eu acho que marca todos. Claro. Aqui em Portugal também, eu percebi que vocês se inspiram, tem muita coisa boa também no Brasil, né, Joana? Sim, sem dúvida, e é bom esta abertura que há entre essa troca. Exatamente, porque temos pontos de vista que se enriquecem mutuamente. Sim. Eu acho que isso é extraordinário. Eu, pessoalmente, sou uma grande fã da literatura brasileira. Pois, extraordinário. Agora, eu queria que a Joana falasse sobre os seus livros, né? Tem muitos exemplos aqui, né? Você trouxe algumas. Quantos livros você ainda tem? Conta quantos livros você já escreveu? Sim, neste momento eu tenho 17 obras publicadas, títulos meus. Isto são muitos livros porque eu tive a sorte de escrever uma coleção que recontava os contos tradicionais portugueses, por isso é que se amplifica assim tanto a minha obra, então pouco espaço de tempo. Portanto, grande parte deste número vem dessa tal coleção, em que eu recontei os Três Porquinhos, o Capuchinho Vermelho, Princesa e Ervilha, aqueles contos mais emblemáticos da tradição da literatura tradicional, pronto, foi. Recontei essas histórias e depois tenho estas que trouxe aqui algumas delas. Sim, a nossa câmera está a mostrar. Não consegui trazer todas. Algumas então estão no Plano Nacional de Leitura, que é uma coisa que me deixa muito feliz. Também fui muito bem acolhida no Brasil. Sou muito grata ao Brasil pela forma como recebeu o meu Corações aos Milhões. É um livro que foi premiado com o selo da Cátedra da Unesco da Leitura. Como é o nome? Repete, por favor. Corações aos Milhões. Corações aos Milhões, Sim. olha. Foi está a ser muito bem acolhido e isso deixa muito feliz, porque é bom quando vemos também os nossos livros a ganharem asas. Sim. E a chegarem a mais sítios. E é um livro que me deixa muito orgulhosa. Sim. Alcançando aí tantas pessoas, né? Sim, E sim, se calhar também mudando, né? Mudando aí a vida, que um livro tem essa capacidade, não tem, Joana? Sem dúvida. Eu acho que um bom livro é aquele que, de algum modo, quando nós chegamos à última página, não somos os mesmos. Aquele livro acrescentou-nos alguma coisa, de alguma maneira ele enriqueceu-nos, ou deixou-nos uma questão, ou abriu-nos uma nova forma de olhar para um determinado assunto. Sim. E eu acho que isso, em todas as áreas da literatura, isso é importante, mas na literatura infantil eu acho que é essencial para criarmos leitores para o futuro. É importante que a criança chegue ao final do livro e tenha vontade de ir explorar outro livro, outro autor. Sim. Acho que é fundamental que isso aconteça. Os que você escreveu, a maioria então é para esse público infantil? Sim, a maioria é a literatura infantil, sim. Ou seja, com as crianças é mais importante trabalhar enquanto a criança ainda, né, está nessa fase de formação. Eu acho que é importante trabalhar esta questão da leitura com todos os públicos. Eu acho que o nosso trabalho fica facilitado para o futuro se nós, desde a idade mais baixa, não é, pudermos incentivar a leitura e estimular a criança a querer descobrir o universo dos livros. Se nós fizermos isto desde que a criança é muito pequenina, não é? E isto pode-se fazer das maneiras mais simples. Nós, às vezes, complicamos demasiadas coisas. Uma maneira muito simples é, à noite, o pai ou a mãe dispensa 5 minutos antes de deitar a criança para ler uma história. Isto é o que basta muitas vezes para a criança associar a leitura a um momento de ternura,
de relaxamento, de aconchego, e estas sensações tão positivas à volta do livro, não é? Sim. Vão fazer do livro um objeto com que ela identifica um momento bom e prazeroso. Então, naturalmente, ela vai crescer a querer ler, porque o livro está associado a esta construção que ela foi tendo na infância. É uma coisa simples. Olha que importante. Esse pequenino momento que um pai e uma mãe dedica toda noite vai repercutir lá na frente, né? Ou seja, formar até um aluno que tenha mais sucesso na vida escolar, por causa desse incentivo à leitura, né, Joana? Sem dúvida, porque a criança, se for incentivada desta maneira, que é tão simples, ela vai aumentar o vocabulário, não é? Porque à medida que vai entrando em contacto com vários livros, o seu vocabulário vai ser ampliado, ela vai aumentar a sua capacidade de interpretação, que é fundamental até para a matemática. Eu posso saber ler uma questão num teste de matemática, mas se eu não souber interpretar, como é que eu vou responder corretamente? Sim. Portanto, os livros ajudam em todas as áreas. Em tudo. Na história, a interpretação dos factos, porque é que uma guerra acontece, o que é que está por trás. Eu tenho que me colocar no lugar do outro para perceber isto. Sim. Isso vem dos livros, vem desta capacidade de viver uma vida que não é a minha, e só um livro permite fazer isso de uma forma segura. Sim. Eu, através do livro, vivo 1000 vidas sem sair da minha vida, não é? Isso é extraordinário. Mas tem que ser trabalhado para que a criança perceba este poder que está dentro deste objeto. Sim. Joana, eu vejo aí que foi uma riqueza essa conversa, já estamos chegando ao fim do nosso programa, passou muito rápido, mas eu queria que você deixasse agora algo mais, assim, para quem está nos assistir, principalmente devem ter muitas avós, muitos pais acompanhar nesse horário, né? Você já é mãe, né? Não, eu não sou Ainda mãe. não. O M de mãe O do M. meu nome é em homenagem à minha mãe, À que tem um sua impacto mãe. muito grande na minha obra. Sim, essa experiência de ter perdido a mãe. Não sou mãe, mas falo para as mães que estão desse lado. Sim, o papel da mãe, a importância, né? Claro. Assim como a sua marcou tanto, Claro, né? claro. A sua história. Claro que sim. Eu acho que a mensagem que eu gostava de deixar era que há coisas muito simples que nós podemos fazer para aproximar as crianças do livro. Quando eu escrevo muito para a criança que eu fui um dia e para aquela imagem que eu tenho do meu pai a contar-nos a história. Esta imagem é uma das que mais impactaram a minha infância, é uma das recordações mais bonitas que eu tenho. Não tem a ver com brinquedos, não tem a ver com ter coisas caras, é um momento de partilha. E eu acho que se vocês dedicarem este bocadinho do vosso tempo, de corpo e alma, às vossas crianças, tenho a certeza que vão colher os frutos mais tarde, ter bons leitores, ter filhos empáticos, bons seres humanos, que é o que o mundo precisa. É isso mesmo. Joana, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã Viva. Olha, foi uma riqueza. Obrigada. Assim que eu posso definir com esse adjetivo, né? A riqueza que foi para nós, para quem está em casa, quem vai ver esse programa depois. Quantas dicas, né? Quanta formação na sua forma de falar, de ser, né? De viver aí a arte, a escrita. Quanta formação trouxe para nós. Só posso desejar que sucesso na sua carreira, continue a escrever, a inspirar tantos, né? Que Deus abençoe sua missão. Obrigada, muito obrigada. E seja sempre bem-vinda. Espero que volte um dia aqui ao Manhã Viva. Obrigada, muito obrigada. Gostei muito da experiência. Então, quem está em casa, nós também queremos agradecer a companhia, você que é nosso benfeitor. Esse programa só foi ao ar por causa da sua ajuda, da sua oração, porque você está conosco, formando essa grande família que somos, a Canção Nova. Envie esse programa para alguém, esse programa vai estar lá na playlist do Manhã Viva, no nosso canal, né, no YouTube, Canção Nova Portugal. Envia para alguém. E vamos aí ajudar cada vez mais as pessoas, a nós, a quem está em casa, a família, a praticar esse exercício tão bom que é a leitura. Deus abençoe e até o próximo Manhã Viva.
Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.